Oi, oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Rauana Delfinis, sou especialista em bolos e doces em pasta americana e trabalho principalmente com pintura e doces personalizados em modelagens 3D. Hoje a gente vai falar de um assunto essencial para a produção de bolos e doces, independente da tinta que você use, seja na aerografia, na pintura, na modelagem, é a colorimetria e a importância que ela tem nas nuances de doces e bolos. A colorimetria, ela vai trazer a vida a seus doces e bolos. É como você vê na natureza. Quando você pega aí, por exemplo, um orquidário, um belo jardim, você vê uma vegetação extremamente verde, com diversos tons e subtons de verde, mas uma vasta gama de outras cores que fazem aí a gente trabalhar as nuances e os contrapontos e as contraposições e a harmonia e o lado a lado. Tudo isso faz parte da colorimetria. A natureza expressa exatamente aquilo que a gente quer, dando vida e forma às cores. Além disso, a forma que você pinta, a forma que você transforma através das cores, vai dar autenticidade e realismo às suas obras. E vamos lá, o que é colorimetria? Colorimetria nada mais é do que o estudo das cores e suas misturas, ou seja, aquela brincadeira de teste, né? Onde a gente vai misturar uma cor com a outra e a gente vai ter um outro tom. Quanto mais a gente tem diversas cores distintas no mercado, a Ink Sugar veio aí para aprofundar vocês com tintas maravilhosas. E as cores, elas se transformam. A gente tem uma gama aí de diversas cores na Ink Sugar e com ela você pode fazer aí diversas mais, compondo e sobrepondo os tons. Uma ferramenta essencial para você que está começando aí o estudo das cores aí, das misturas, é o círculo cromático. Ele vai te auxiliar muito bem aí de você entender o que harmoniza com o que. Às vezes você não tem ideia da paleta de cores que você está trabalhando, você só tem uma cor inicial e você pode utilizar outras na sua composição, e isso vai facilitar porque você vai conseguir utilizar cores que vão complementar ou serão opostas a elas, mas que vão avivar essa cor e deixar ela ainda mais personalizada e única. O círculo cromático, ele facilmente você encontra na internet, é só colocar lá. E também você pode comprar o físico como esse, que tem aqui para você ir auxiliando aí nas suas pinturas, nos seus trabalhos aí com a tinta e tudo mais. Lembra lá atrás, quando a gente estudava no ensino fundamental, as cores primárias, secundárias e terciárias? É exatamente isso o princípio do estudo da colorimetria. É quando você tem tintas e cores que são próprias e a gente mistura e vai transformando ela no dia a dia. Aqui eu vou trazer as tintas da Ink Sugar, que elas são excelentes, não precisa misturar, é só sacudir, pingar e pintar. Prática para uso, para vocês verem no contexto e ver que a magia acontece a partir das cores e o que transformamos em doces e bolos, tá? Então, as cores primárias, em sua síntese, é vermelho, azul e amarelo. Mas essa composição aqui de vermelho, azul e amarelo, ela pode modificar de acordo com o referencial. Mas a gente vai trabalhar com o básico, com amarelo, vermelho e azul. As cores secundárias são verde, laranja e roxo, que são outras cores que vai fazer parte da nossa colorimetria. Então, aqui você tem o vermelho, amarelo e azul, verde, laranja e roxo, ou violeta, no círculo cromático. A partir disso, a gente começa aí a trabalhar a colorimetria e entender os fundamentos das misturas de cor.
O estudo da colorimetria é muito mais complexo, tem o referencial, tem a luz e a sombra, tem tudo isso. Mas simplificando os fatos, a gente vai trabalhar com o básico para você já poder fazer um trabalho de excelência aí para os seus clientes. Vou abaixar a câmera e mostrar na prática as cores lindas, primárias e secundárias para vocês verem, tá? Aqui a gente está fazendo a pintura em papel sulfite, mas a tinta Ink Sugar ela é adaptável para pasta americana, glacê, chocolate e diversas funcionalidades dentro da confeitaria. Ela é amplamente usada e muito boa para qualquer tipo de pintura aí que você for trabalhar. Vamos começar aqui com o vermelho. O azul. E o amarelo. Aqui a gente já tava com o pincelzinho sujo de azul, mas o nosso azul. Aqui, a coloração, ela vai ficar meio disforme, porque é papel, né? Mas, conforme a superfície que você usa, ela é mais intensa. Só que aqui a gente simplesmente tá trabalhando para vocês verificarem as cores primárias, que são as primeiras cores lá, que vão fazer parte do nosso círculo cromático. E o amarelo. É muito importante que quando vocês forem usar as tintas, pintar com pincel, vocês sempre tenham pincéis limpinhos pra gente poder trabalhar as cores. Porque qualquer tinta que venha ter no pincel pode alterar a cor, que faz parte de uma nova mistura e uma nova cor. Agora nós vamos trabalhar as cores secundárias. E vou mostrar pra vocês aqui no papel e no godê como que essas cores são lindas e que vai fazer toda a diferença aí no trabalho de vocês. Vamos lá. Vamos lá. As cores secundárias temos o verde, o laranja, e o roxo. Olha como são lindas essas cores no godê. A gente tem o verde. E assim, as tintas da Ink Sugar, você sacudiu, pingou, pintou, e elas são super rápidas da gente dissecar na superfície. Eu trabalho com pasta americana e elas secam super rápido, é super fácil de trabalhar, de misturar. Quando a gente trabalha com, por exemplo, corantes em pó, a nossa mistura acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque os grumos do corante em pó, ele pode não se dissociar totalmente, e isso faz com que a cor não fique em evidência, e isso pode alterar o resultado final do seu produto. E aí, olha que cores lindas e intensas. Aqui, o laranjinha, ele é um pouco mais intenso, como a gente tá na sulfite, ele ficou um pouquinho mais claro. E as cores terciárias, nada mais é do que a mistura entre as primárias e as secundárias. Então, se você quer praticar, se você quer ver o potencial das cores, pegue aí as cores primárias, as secundárias, coloque aí no seu godê e misture umas com as outras. E você vai ver uma linda composição de novas cores surgindo. Aqui eu vou dar 3 exemplos, exemplificando as cores terciárias para vocês. Mas existe uma gama muito maior de cores terciárias para vocês trabalharem, tá?
No círculo cromático, a gente tem aqui exatamente isso. A gente tem algumas terciárias, como amarelo alaranjado, amarelo esverdeado e azul violeta. E algumas outras cores terciárias que auxiliam aí na nossa composição com o círculo cromático. Vamos trabalhar com o godê aqui, já que as cores estão todas aqui. A gente vai começar com amarelo mais laranja, que vai dar um amarelo alaranjado. Lógico, gente, que irá alterar o tom se você aplicar o amarelo no laranja e o laranja no amarelo. E a quantidade de tinta também utilizada vai alterar o tom da cor e fazendo uma nova cor. Por isso, a gente, com apenas 2 cores, fazemos muitas e muitas cores. Ou seja, a gente vai partir da base amarela com uma pontinha de laranja para fazer um amarelo alaranjado. Que aqui é muito utilizado em pôr do sol e todo mais. Quando a gente parte do laranja, a gente tem um laranja mais claro, uma cor mais clara. Mas aqui a gente parte do pressuposto desse amarelo alaranjado. Deixa eu colocar mais um pouquinho para ficar o laranja mais evidente, ó. Tá vendo? Aqui, conforme a gente coloca o laranja, a cor modifica, ou seja, esse tom pode ser um pouco mais claro, esse tom um pouco mais escuro e consecutivamente. A gente vai trabalhar também com o vermelho arroxeado, ou seja, a gente vai colocar uma pontinha do nosso roxo no vermelho. Ele vai dar um leve tom de bordô, que vai ser mais intenso. Ele é muito utilizado em fundos de rosa, roupas de personagens para dar sombra. É muito versátil. E por último, mas não menos importante, é praticamente a nossa bandeira nacional, amarelo e verde. Então, eu vou utilizar aqui com a base, eu vou usar no verde, com um pouquinho de amarelo, e vou colocar no verde, e ele, ó, mesmo quando a gente faz aqui no godê dentro do verde, ele vai clarear. Quando a gente vem com o pincelzinho sujo de verde no amarelo, ele se torna um verde mais claro. O próprio godê mesmo dá para vocês verem a diferença dos tons de verdes. É muito utilizado em folhagens e tudo mais. Esse amarelo esverdeado dá os tons e subtons que a gente tem na natureza de folhagens. A gente consegue aí trabalhar com diversas nuances. Lembrando, gente, que as cores secundárias é a mistura das primárias para fazer as secundárias. A gente tem 2 termos também muito comuns e que vocês irão ver aqui no círculo cromático, que são as cores complementares, ou seja, as cores por contraste. Quando você pega uma cor que ela é extremamente oposta à cor que você quer, só que ela dá um contraste, uma reação que vai dar um impacto visual muito grande. Por exemplo, a gente tem um círculo cromático aqui e ele fala que o vermelho causa contraste ou é complementar ao verde, ou seja, ele vai trazer isso, vai reagir, a cor vai reagir e vai intensificar e vai ficar impactante. O segundo termo são as cores análogas. Análogo vem de analogia, ou seja, irmãs. São cores que
na cartela das cores estão uma do ladinho da outra, ou seja, elas ficam muito bem juntas. Por exemplo, o azul e o verde. A gente sabe que elas combinam, ou seja, elas fazem o azul esverdeado. Elas são irmãzinhas. Elas, quando colocadas lado a lado, elas combinam muito bem. Um exemplo prático disso é os personagens que a gente vê aí na Disney, os animes e tudo mais. Todos eles se utilizam das cores como impacto, harmonia e tudo isso para fazer as cores. Por exemplo, um exemplo muito comum de a gente ver essa mistura e essa grande gama que as misturas podem fazer é a pele dos personagens e a nossa própria pele. Quando a gente tá ali, quem vai saber mais são as mulheres, e procurando uma base para fazer a nossa maquiagem, a gente procura um tom que combine com a nossa pele, porque a nossa pele é uma mistura de cores. É a mesma coisa, por exemplo, da pele dos personagens. A gente não tem um único tom. Por exemplo, a Lilo, ela é um personagem havaiano, praiano, que toma sol, então ela tem aquele rubor de saúde, de sol. Ou seja, ela, além de ela ter o amarelo, que faz base com o fundo dela, o marrom, e outros tons que vai fazer a pele dela, ela tem o vermelho por causa desse rubor de sol, um pouco de alaranjado. Então tudo isso vai fazer com que as misturas transformem o seu personagem e dando mais realismo a ele. Hoje no mercado existem N cores, diversos tons de cores que você pode comprar pronto. Isso facilita muito o nosso processo de criação e não precisar fazer mistura. Isso agiliza o nosso trabalho. Mas é muito importante a gente saber fazer as misturas, porque ele pode dar, ele traz para o nosso trabalho 4 propostas assim que vai mostrar a diferença de confeiteiros amadores e confeiteiros profissionais. A personalização única. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não entende pelo menos um pouco do processo de colorimetria, que o seu doce não se destaca. Você pode ver, por exemplo, alguns personagens que são muito comuns, por exemplo, Branca de Neve. A Branca de Neve, ela é um exemplo de uma princesa da Disney muito clássica, onde as cores que predominam nela é azul, vermelho, branco e amarelo. Ou seja, você tem as principais bases das cores aí para formar uma harmonia perfeita. E ela sempre está envolta em locais cujo tem muito verde, muita floresta, muitos animais que combinam com essa paleta de cores. O realismo. Quando você sabe fazer uma boa mistura, uma boa colorimetria, você vai trazer mais realismo para os seus personagens. Por exemplo, eu tenho um bolo do Sonic que a gente entendendo a técnica certa que a gente vai usar, a cor certa que a gente vai usar, a gente consegue trazer um trabalho muito mais realístico e se aproximar muito mais do desenho ou do filme que a gente está propondo aí para o nosso cliente. A emoção e o impacto. Nada mais gratificante do que você ter uma colorimetria incrível e você já no impacto visual você falar uau, porque a sua colorimetria combinou e ornou muito bem com as coisas voltadas pro decorador que está trabalhando com você em conjunto, ou para a mãe que idealizou ali aquela festa, e tudo ornou de uma forma muito positiva. E o profissionalismo, quando você entende do assunto, quando você trata com expertise aquele assunto, você traz muito mais confiança que você vai fazer um trabalho extraordinário para o seu cliente.
Hoje, a Ink Sugar conta com uma gama de cores incríveis, que é você sacudir, pingar e pintar, secagem instantânea. E as cores que ela desenvolve facilitam muito o nosso dia a dia. São cores que são coringas para a gente trabalhar a composição de cores dos nossos personagens e compor aí lindamente. Eu posso dar N exemplos aí para você que trabalha com infantil, ou você que trabalha com casamentos, você que trabalha com qualquer área da confeitaria, a importância da cor aí dentro do seu mercado, dentro da confeitaria artística. Mas a gente vai se encerrar por aqui, porque o assunto já se estendeu e a colorimetria é um assunto extenso que precisa de parte 2, 3, 4. Mas fique aí, porque a Ink Sugar veio aqui para facilitar a sua vida e trazer um conteúdo incrível para vocês. Precisando, pode me chamar no direct lá no @RauanaDelfines, ver mais trabalhos de pintura, mais conteúdos de pintura, assim como a Ink Sugar tem conteúdos maravilhosos. A gente está com aí um projeto da Ink Aero, das tintas de aerografia, que é incrível o processo de pintura e colorimetria com aerografia, e vocês vão aprender muitíssimo. Confie e crie projetos incríveis com as tintas Ink Sugar. Um beijo!